Bem, olá, sou eu novamente. Hoje é 19 de novembro de 2025. É quarta-feira, creio eu. Os ucranianos tentam atingir a infraestrutura de Donetsk como a energética, o que é compreensível. Nós entendemos, afinal, são bombardeados constantemente. Como resultado, a resposta russa foi imediata e, como pode ver, há muitas coisas que ficaram, por assim dizer, offline ou saíram do chat, se preferir. E eles ficarão permanentemente fora da conversa porque, essencialmente, a Rússia continua a, bem, atingir a infraestrutura energética e industrial da Ucrânia. Mas vamos dar início a esta nova questão e acredito que é parcialmente motivada pelo facto de Zelensky e o seu grupo e a sua quadrilha de corruptos, incluindo aqueles dos Estados Unidos e da Europa, desejarem encobrir este, sabe, escândalo de corrupção. Sim, nunca soubemos que eles eram corruptos. Contudo, de repente temos a enxurrada de atividades da administração de Trump, que também tende a realizar diversas coisas para, como entende, desviar o foco da abertura dos ficheiros de Epstein. Claro, temos de aguardar para ver o que farão. Provavelmente vão classificar tudo, mas pelo menos sabemos que o Congresso dos EUA, ou seja, tanto a Câmara como o Senado, basicamente votaram para os libertar. Veremos para onde isso nos conduz. Contudo, aqui temos esta situação repentina, homem. A Reuters essencialmente discute sobre isto. Existe uma proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra com a Rússia que implica a Ucrânia ceder território e algumas armas. Fontes dizem que este é o tal plano proverbial de 28 pontos. Seja lá quais forem esses 28 pontos, eu posso criar um plano que consiste em 42 pontos. Se me perguntar, não é grande coisa como tudo isto é apresentado. Os EUA indicaram ao presidente Zelensky que a Ucrânia deve aceitar um plano dos EUA para acabar com a guerra com a Rússia, sugerindo que Kiev ceda território e armas. Duas pessoas a par do assunto disseram na quarta-feira, ok, sim, claro, e as fontes que pedem anonimato devido à sensibilidade do tema. Bem, não há nada de sensível neste assunto. A Casa Branca tem estado a elaborar todos os tipos desses planos desde que basicamente Trump se mudou a 20 de janeiro. E foi tudo divertido, não? Foi tudo relações públicas, todos esses truques e aqui. Falaremos sobre isso brevemente. Então, mas disseram que sabe o que é sensível? Fontes dizem que a proposta inclui reduzir o tamanho das forças armadas da Ucrânia, entre outros pontos, e Washington quer que Kiev aceite os principais. Quero lembrar-vos que nas conversações de sabotagem de Istambul em 2022, sabotadas por Bojo, o idiota de Londres em nome da administração Biden, que é um grupo de ineptos a conduzir-nos para a Terceira Guerra Mundial. Foi a mesma proposta que os russos apresentaram, mas não foi considerada suficientemente boa. Bem, aqui estamos nós, 3 anos e meio depois, e como pode ver, o sul da Ucrânia precisa de limites nas suas forças armadas. Duvido que os russos queiram agora limites nas suas forças armadas. Estão a destruir as forças armadas da Ucrânia, ou o que resta delas, quero dizer, com alta intensidade, para dizer o mínimo. E então o que temos? De repente, o Wall Street Journal surge com esta notícia, e sabemos que essas notícias estão nos meios de comunicação. E o que temos é o Sr. Driscoll do Wall Street Journal que fala sobre Driscoll e que, sim, Trump envia um oficial do Pentágono à Ucrânia suficiente para reiniciar as conversações de paz. Bush surge após a Casa Branca ter observado várias tentativas de aproximação a Moscovo com pouco progresso na gestão da guerra. De fato, é a mais recente. Se olharmos para Maria Zahara hoje, ela ficou perplexa quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou: o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo não recebeu informações dos Israelitas sobre acordos sobre a Ucrânia. A representante oficial do ministério afirmou isso, sim, e disse isso. O representante oficial do Departamento Diplomático da Rússia destacou que os autores da publicação, que circula na Reuters e em outros locais, não só deveriam partilhar informações sobre as suas fontes, mas, em princípio, provavelmente devem fazê-lo. Bem, isso não se aplica aos meios de comunicação no Ocidente. Eles são canalhas. Muitos deles são verdadeiros criminosos de guerra. E estão envolvidos no processo de distorcer algumas coisas muito desagradáveis que ocorrem na Ucrânia para os EUA, porque claramente o principal FDP
bem, vamos dizer assim, é o melhor FDP que o Ocidente já teve desde Hitler. Então, os Estados Unidos estão mesmo desesperados para manter qualquer tipo deste SOB e regime nazi em Kiev, mas aqui está o problema. Então, quem é quem e quem é o Sr. Driscoll? Bem, o Sr. Driscoll é, na verdade, o secretário do Exército dos Estados Unidos. E aqui, como pode observar, ele está a chegar. Já estava em Kiev com o chefe do Estado-Maior do Exército do Zimoikwa, o general, como é mesmo o nome dele? Seja qual for o seu nome, eu direi, simplesmente me escapa da mente agora. Mas como pode ver, ele chegou à Ucrânia. Planeia encontrar-se mais tarde com os representantes russos. Estes são os relatórios do Wall Street Journal. Certo, representantes russos, quem quer que sejam, mas ele está lá, sabe, como secretário do Exército com o chefe do Estado-Maior. Acho que o General Rogers. O secretário Driscoll viaja para a Ucrânia para perceber os factos no terreno. Certamente. A razão pela qual ele está a deslocar-se é porque Trump está a ser efetivamente influenciado pelo seu círculo de conselheiros e pelo seu grupo de neoconservadores e Walker Milos na sua administração. Ele não faz ideia do que se passa lá fora. Assim, o Departamento de Estado e a NCIA dão-lhe uma inteligência que, sim, essas pessoas vivem num universo alternativo. Eles, obviamente, porque são militarmente incompetentes, ainda acreditam que a Ucrânia de alguma forma está a ganhar. No entanto, se considerarmos o nível intelectual das pessoas que trabalham hoje na CIA ou no Departamento de Estado, algo não bate certo. E então, Donald Trump também convoca Driscoll e Rogers, e eles vão, sabe, recolher os factos diretamente no terreno a partir de Kiev. Exato. É semelhante a, como dizer, ir à Gestapo para receber uma massagem relaxante. Sabe, mas sim, eles vão, claro, ser enganados, não têm capacidade suficiente para realmente reconhecer o que está a acontecer. Vão acabar por acreditar em algumas das lendas urbanas e rumores óbvios dos rapazes da CIA e do exército do ZKU que estão lá no terreno. Mas não vão obter o quadro completo de Kiev. Vão tentar ir para a Rússia, pelo menos é o que diz o Wall Street Journal. Falam sobre Driscoll, que participará numa reunião na Ucrânia e reportará as suas conclusões à Casa Branca. Um funcionário do Sky anônimo disse à publicação. Aqui está o ponto. Os Estados Unidos têm estado envolvidos, como é do seu conhecimento, desde o ano de 2014. Claramente não estão a obter informações verdadeiras sobre absolutamente nada, o que se relaciona com a incompetência das Forças Armadas e da comunidade de inteligência do ZEUA, que seguem as suas próprias agendas. A maioria deles está a enriquecer e a operar a favor ou simplesmente a ser agentes descarados deste mundo. Cabala neoconservadora globalista transatlântica e não estão de todo interessados em fornecer quaisquer dados quando têm a capacidade de realmente processá-los e compreender o que está a acontecer. As pessoas que conseguem fazer isso ainda existem, mas os números estão a diminuir como resultado politicamente, no entanto. Observa aquele político, sim. Meu Deus. Falam sobre o risco e veem o que propõem. Altos oficiais do exército visitam Kiev em missões de paz e partilha de tecnologia. Sim. Secretário do Exército, então Driscoll, e chefe do Estado-Maior General George, desculpe, não Rogers. George, desculpa. Tornaram-se os oficiais de mais alto nível do Pentágono da administração Trump a visitar a Ucrânia ao chegarem numa viagem anunciada esta semana. Enquanto os NCIA tentam acelerar o fim da guerra, devem reunir-se com líderes militares ucranianos, legisladores e, como já foi mencionado, devem ir. E é como ir à Gestapo e dar a atualização sobre como fazer, sabe, aquela massagem. E então eles querem saber o que é a missão de partilha de tecnologia. Bem, como sabe, quero dizer, a maioria dessas pessoas vendeu drones. Eles não compreendem, obviamente, a dimensão operacional da guerra. Não entendem que a esmagadora maioria da aniquilação ou extermínio de todas essas forças da NATO, que são, claro, também representadas pela artilharia ucraniana, é feita pelos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e artilharia do exército russo. E eles constituem a parte fundamental, por assim dizer, ou a força predominante que essencialmente nos proporciona este tipo de situação. Se observar as perdas de hoje, como pode verificar por si mesmo, este é o total de hoje. Pois bem, como pode observar, aproximadamente 1.340, a maioria deles falecidos. Existem também 2 ataques.
São ataque-Ms, não HIMARS. Pode ver por si mesmo como esses ataque-Ms foram interceptados. Estavam a lançar isto em Voronezh. O principal objetivo de lançá-lo em Voronezh, principalmente na estrutura civil, foi também atingir, por exemplo, o campus da Academia Aeroespacial de Majansky. Bem, essa é a típica abordagem americana: esconder-se e depois lançar algo, dizendo: desculpem, pessoal, não estamos realmente envolvidos. Claro que qualquer pessoa que não seja completamente idiota sabe que lançar um ataque vem, e isto é o melhor que os Estados Unidos têm em termos de fogo de longo alcance. O que não é favorável, como pode observar, todos foram completamente abatidos. E como pode verificar, há apenas alguns fragmentos ou restos, como pode constatar, de ataque-IMES. Um caiu numa das residências da duquesa. Quero dizer, na casa localizada em área suburbana. O outro causou danos a algum tipo de instalação. Não uma instalação, mas outra coisa. Quero dizer, algo de pouca importância. As pessoas mais importantes não se feriram. Mas é exatamente isso. Quero dizer que o sistema S-400 acabou por abater 5 mísseis ATACMS. Sim, essa é a eficácia total, pessoal. E isto é o melhor que os EUI podem oferecer. E isso leva-nos ao ponto, essencialmente, isto é tudo desespero. São todas tentativas de ações de relações públicas, mas como repito ad nauseam e vou repetir vezes sem conta, se olharmos para qualquer manual de campo do Exército dos Estados Unidos. Na verdade, está escrito para algo que já não existe. Está escrito para a guerra de 1990 dos chineses contra uma potência de terceira categoria do terceiro mundo. A realidade, claro, é que isso também provocou, na verdade, uma resposta massiva dos russos sobre um conjunto de instalações, incluindo unidades de armazenamento que estão escondidas, por alguma razão, na pizza. Não, não chamam isto de Pizza Hut, chamam de Pizza Hut na Ucrânia. Essa será a resposta. E a Rússia pode fazê-lo enquanto for necessário. E se eles não entenderem o que está a acontecer, talvez, só talvez, a missão do Sr. Driscoll e do Sr. Roberts, não Rogers, quero dizer Roberts, seja lá o que for. Desculpe, mas o chefe do Estado-Maior do Exército do ZEUA faz sentido, especialmente se reunirem com representantes russos, porque obviamente eles terão. Quero dizer, estarão a beber Kool-Aid e a consumir muitos disparates líquidos em Kiev. Se quiserem aprender factos, e se o chefe do Estado-Maior do Exército do ZEUA tiver isso, presumo que ele tenha as ferramentas, presumo que ele tenha conhecimento, porque, afinal, formou-se não só na Academia Militar do ZEUA em West Point, mas também no Colégio de Guerra do Exército do ZEUA. Ele formou-se no General Staff and Command College em Lebanon, Kansas. Portanto, ele tem de ter alguma capacidade para processar a informação que lhe será apresentada. Se eles se encontrarem com os homólogos russos, digamos, o Sr. Gerasimov ou o Sr. Rutskoy, que é basicamente o chefe da principal diretoria operacional. Se não compreenderem o que lhes será apresentado, não sei, então podemos dizer que sim, o exército do ZEUA, não sei, já nem é um exército sério. Se eles pensam, quero dizer, obviamente podem atacar algum tipo de, não sei, algum pequeno país, mas é só isso. E o resultado aqui é muito simples. O pânico generalizado em todo o mundo ocidental. E enquanto discutimos sobre este assunto, podemos nos referir ao nosso estimado amigo Sr. Marathon e ao respeitável Coronel Popov. E como pode observar, este é o agrupamento das forças Vostok. É basicamente um agrupamento de exército, mais ou menos. Sim, e como pode ver, isto é um Paroin. Tudo está a acontecer agora em torno de Gallipoli. Como pode ver, essas três posições defensivas são essencialmente o distrito ou região defensiva. E sim, outro caldeirão está para formar-se e tudo está extremamente ativo e sabemos como vai terminar. Sabe, por isso é que atualmente estão a apressar-se com aquelas propostas de 28 pontos que ninguém viu em Moscovo. O que apenas importa é que sim, a Ucrânia vai ceder alguns territórios. Provavelmente falarão sobre os territórios atuais. Não, a Ucrânia não cederá os territórios que estão agora na linha de contato de combate. A Ucrânia cederá todas as 4 novas oblasts russas, das quais os russos estão a libertar os remanescentes. E a Ucrânia também cederá o controle da zona tampão que está a acontecer agora e muito profundamente em Kharkov, em Dnepropetrovsk, em Sumo Oblast. E assim o quiseram.
Quero dizer, a Rússia não queria lutar de todo. Quero dizer, mas foi forçada. Mas como já afirmei, evidentemente os níveis acadêmicos e profissionais das pessoas que planearam isso são extremamente baixos. E tenho estado nisso sem parar. Escrevi 4 livros sobre isso e estou agora a escrever o quinto. Diria que é uma longa história, especialmente porque preciso de reunir os meus amigos que são especialistas militares sérios e isso. Mas como poderemos explicar isso a eles se não adquiriram conhecimento algum? Provavelmente agora terão, se é que possuem, o órgão que lhes possibilita processar esta informação. Estou a referir-me ao cérebro, para que possam entender plenamente o que estão a observar e o que lhes será apresentado. Não sei de que outra forma avaliar isso. É perfeitamente razoável, mas eles matam mais pessoas todos os dias por causa da sua posição, por causa das suas manobras políticas, porque o seu medo de Trump poderia ter parado a guerra, como eu disse, dentro de uma semana, simplesmente retirando o seu apoio ao regime nazi em Kiev. Ele não queria fazê-lo. Bem, agora é a sua guerra e agora vai ser a sua derrota. Mas ele está a perder em todos os aspectos, no entanto, ainda não resolveu isso. Quero agora voltar um pouco à situação que também está a acontecer em outros lugares. Se falarmos sobre isto, obviamente esta é uma das partes do cemitério dos anões, como pode ver por si mesmo. Como pode ver, estão a ficar sem espaço na Ucrânia. E são os ucranianos ocidentais que são os mais fervorosos apoiantes nazis. E isto é apenas parte do... Um dos cemitérios que está bastante lotado, como pode observar, sabe? Não resta muito espaço. E se isso não fosse suficiente, agora temos estes relatórios. Bem, o que posso dizer? A NATO está a enfrentar uma escassez de TNT. Bem, ok, sim, é um telegráfico, obviamente, de muito baixa qualidade. Como posso dizer, a fiabilidade ou veracidade das suas chamadas notícias. Mas sim, não se esqueça do facto, há pessoas no Estado-Maior russo que também têm graus acadêmicos muito elevados em economia. São sim aqueles coronéis e majores generais e, além dos graus em ciências militares, têm doutoramentos em economia, por exemplo. E o que eles fazem? Eles contam. Eles sentam-se e contam com base na inteligência, na análise adequada das capacidades industriais reais e tangíveis do Ocidente combinado. E eles sabem que o Ocidente está desmilitarizado. Os Estados Unidos literalmente não têm nada a oferecer a quem, por exemplo, amigos, promete à Ucrânia todos os tipos desses caças. Bem, entretanto, o que está a ocorrer? O senhor Lavrov concedeu uma entrevista que estava relacionada a isso. Coincidiu com o lançamento do filme intitulado Nuremberg. E sabe o que foi Nuremberg? Pelo menos as pessoas que ouvem o meu canal sabem. Muitos provavelmente não sabem que foi o julgamento dos seus criminosos nazis. E o senhor Lavrov, ele faz uma exposição muito boa, por assim dizer, sobre quando foi a primeira vez e quem iniciou isso em 1941. Foi Stalin e, sabe, a diplomacia soviética, que já afirmava que tínhamos de julgá-los. Inicialmente, os aliados anglo-saxônicos, chamados de ocidentais, não queriam, mas eventualmente concordaram e, como sabe, o julgamento de Nuremberg e todos aqueles documentos e a filosofia do novo ordenamento internacional têm a sua raiz nesses julgamentos. E o senhor Lavrov, ao falar sobre isso, é precisamente a insinuação, se não for dito de forma clara, diretamente, que haverá basicamente um novo julgamento. E sabe que tipo de julgamento será? Será um tribunal internacional contra, sabe, os crimes da NATO do Ocidente combinado? Em 4 meses, a Ucrânia e muitas pessoas, especialmente nos meios de comunicação ocidentais, serão acusadas como criminosos de guerra. Porque muitos deles são. Veja a BBC, como pode ver. Então, este é o tipo da BBC, quero dizer, sabe, a mostrar-lhe o relatório de alguma linha de batalha e tudo mais. Enquanto os civis andam sem proteção. Isso é o que chamam de jornalismo ocidental. Os verdadeiros jornalistas já não estão nos meios de comunicação tradicionais dos EUE. Eles gostam, eles enganam. Ainda assim, não têm qualidades humanas ou profissionais redentoras. Entretanto, enquanto tudo isto acontece, os russos continuam a apresentar coisas bastante interessantes. Por exemplo, este é um veículo remoto russo de transporte com o lança-chamas Schmidt. Dispara o que se designa por cápsulas, e esta é uma arma moderna, como pode verificar por si mesmo. Os russos adquirem-nos agora e muitas armas foram testadas em combate e estão em produção em série. E isto é uma daquelas coisas que quando as pessoas dizem bem sim, drones.
Pois é, drones, é verdade. Mas sabe, todos os tipos de coisas estão a ser utilizadas no combate, por assim dizer, da operação militar especial. E agora vamos, evidentemente, para o Dubai. Antes de nos dirigirmos para o Dubai, gostaria de. Bem, neste momento, deixa para lá. Não vou apresentar-te alguns posts da Alemanha, França ou da Rússia, portanto. Mas, como pode observar, o príncipe dos Emirados Árabes Unidos encontra-se extremamente interessado em observar o Su-57 e os russos, já além de demonstrarem, por exemplo, os cavaleiros russos estão a executar as suas magníficas rotinas e coisas do gênero. A estrela do salão aéreo do Dubai é o T-59. Na verdade, ainda não é o modelo 4050. O Su-57 é um dos protótipos. Contudo, aqui pode observar por si mesmo, aqui está o cockpit que foi desenvolvido para as primeiras versões destinadas a especialistas. E este é precisamente o protótipo que é pilotado por Sergei Bogdan. E como podem ver, sim, as mesmas coisas de sempre, sabem? Há um cockpit com vidro amplo, coisas deste gênero, um monte de ligações de dados, extremamente avançados, sabem? Radar AISA e coisas deste gênero. Além disso, claro, tenho capacidade total de centro de rede. Também controlo o que se chama de homens fracos dedicados, homens no plural. Portanto, sim, é uma aeronave muito avançada. E ao contrário de outras aeronaves de quinta geração, como o F-35 e o F-22, tem um histórico de combate único. É por isso que estão interessados em obter isto. E como já sabemos, não sabemos quem, mas foi confirmado por assalto ou pessoas do mais alto escalão da United Aircraft Company Corporation, que já os primeiros dois Su-57E, que significa especialista, foram entregues aos seus clientes. Presumimos que tem de ser, peço desculpa, tem de ser o argelino. Contudo, posteriormente surge esta questão, correto, piloto Bogdan? Bem, Sergei Bogdan é conhecido em todo o mundo e é provavelmente o melhor piloto do mundo. E ele disse à imprensa e, sabe, ao público, aquilo que todos nós já sabíamos. E as pessoas perguntam-me constantemente qual é a situação com este U-75 Checkmate. O que se passa? Quero dizer, está em desenvolvimento, como viu você mesmo lá. Já foram apresentados modelos desta vez no Dubai Air Show, incluindo a sua versão não tripulada. Como diz o Sr. Bogdan, o primeiro voo do caça Su-75 Checkmate ocorrerá em 2026. A aeronave já está na oficina e está a ser finalizada, afirmou o piloto-chefe do chamado Gabinete de Design da United Aircraft Corporation. Então, o que posso dizer se alguém, bem, duvidou que, sabe, os russos continuam a trabalhar no Sul-75? Aqui está a sua prova de que tudo está a decorrer conforme planeado. E a questão não é apenas que está planeado. Obviamente, alguns programas estão a abrandar. Outros programas de armamento foram completamente cancelados apenas porque, por exemplo, vários dos projetos falharam ou não tiveram o desempenho esperado na operação militar especial. Mas não há dúvida de que a experiência desta operação militar especial é extraordinária, é inestimável, e só a Rússia a possui. A Ucrânia não tem, nem os EMEUA. São perdedores, foram subjugados e não importa o que façam, incluindo terrorismo, matar civis e coisas assim, isso não os vai ajudar. O desfecho é conhecido e o desespero está por todo o lado. E posso voltar a falar sobre este alemão, certo? Mas o que quero dizer é que o Su-75 Checkmate é crítico não apenas em termos de potencial como especialista, e bem, muitas pessoas em muitos países adorariam tê-lo. E esta é a questão que novamente será construída para superar o F-35 em termos de desempenho. E é do próximo século, tem eletrônica extremamente avançada, radar extremamente avançado e coisas dessa natureza. E, claro, armas que os Estados Unidos simplesmente não têm. Mas o ponto é que, se olharmos para um programa de construção naval da Rússia e que é realizado no estaleiro Kerch Zalif, um grande estaleiro, há dois chamados navios anfíbios muito grandes. Seriam referidos como algo semelhante a LEG-LHD. Sabe, são essencialmente ferries flutuantes, se assim preferir. Bem, evidentemente são embarcações de combate e são comparáveis aos navios anfíbios americanos. O que é interessante em tudo isso, e especialmente com o avanço do programa Su-75, é que os russos nunca esconderam o facto de continuarem a trabalhar na versão VTOL do Su-75.
Foi afirmado pelo Sr. Bariza, enquanto ele ainda era o primeiro vice-primeiro-ministro especificamente responsável pelo complexo industrial militar. Tem havido pessoas da United Aircraft Corporation que confirmaram constantemente que sim, o trabalho continua. Isso significa que muito provavelmente os russos têm uma experiência realmente boa com o VTOL ou STOVL, aeronaves de descolagem curta e aterragem vertical, e que muito provavelmente o Su-75 estará lá. O regresso da verdadeira aviação embarcada para os russos. Os russos não querem construir aqueles enormes CBNs nucleares. São basicamente elefantes no mundo moderno, na Guerra Séria. Mas quero dizer, aqueles navios com deslocamento de 40 mil toneladas que os russos estão a construir agora em Kerch são navios muito sérios. E, na verdade, o seu deslocamento é semelhante ao do porta-aviões nuclear Charles de Gaulle, da Marine Royale de França. Quero dizer, ainda é um pouco maior. Mas a questão é que são navios grandes e totalmente capazes de acomodar. Foram concebidos desde o início como transportadores de Ka-52, a versão navalizada dos helicópteros de ataque, testados em 2017 a partir do convés do porta-aviões Admiral Kuznetsov. E então, se tiverem uma aeronave Stoval, bem, adivinhe só, a Rússia provavelmente irá posicionar esses Su-75s com a versão Stoval a bordo desses navios. É obviamente uma espécie de especulação, mas é o que é. Quero dizer, os russos provavelmente vão fazê-lo. Sabe, quem sabe? Existem todos os tipos de pontos de conflito, por assim dizer, ou infernos ardentes ao redor do mundo que são iniciados pelos Estados Unidos. E ter lá, por vezes, o tipo de navio anfíbio que também possui o seu caça muito avançado. Pode não ser uma ideia tão má, afinal de contas, então. Contudo, antes de eu partir, então sim, decidi mostrar-te isto. Aqui está. As pessoas dizem, oh não, ele não representa, sabes, toda a Alemanha. Certamente que não. Ele representa a maior parte disso. É o tipo de alguma empresa e seja lá o que for, numa cidade localizada no oeste da Alemanha. Mas adivinhe só o que aconteceu. Então ele começa a falar sobre isso. Sim, você vê o Georgia Jurgen. Bem, é uma espécie de descendência dos, sabe, os terroristas e, sabe, os nazis do tipo Julian Hupke. Ele diz que os russos tiveram a sua oportunidade, mas não a aproveitaram. Devemos finalmente parar de perguntar por que razão os russos são monstros morais. Simplesmente temos de os eliminar. Bem, isso é uma atitude clássica alemã. Por exemplo, é assim que o oficial Berlim pensa na maioria das vezes. E eles odeiam as armas russas. E é por isso que as pessoas dizem, oh, nós... Nem todos os alemães são assim. Claro, nem todos. Mas vocês estão unidos. Por exemplo, ele representa bem muitos alemães, especialmente da Alemanha Ocidental, que detestam os guardas russos. Sempre foram críticos em relação aos alemães, especialmente da Alemanha Ocidental. E terá ou um oficial da Wehrmacht ou da SS, ou um soldado que lutou na frente oriental e cometeu atrocidades. Então, o que posso dizer? Eles odeiam os russos. E agora que a Alemanha está acabada como potência industrial, obviamente estão desesperados e querem eliminar os russos. Bom, eu tenho que, sabe o quê? Agradeço a este senhor ou senhora, seja qual for o seu nome, por estar absolutamente correto. Ele não é um de nós. Ele é um representante do que eu sei, através de várias fontes, das ideias gerais da população alemã, especialmente nas terras ocidentais. Quero dizer, claro que a antiga RDA tem uma perspectiva um pouco diferente. É por isso que, por exemplo, votam na alternativa para a Alemanha, mas isso não importa. Portanto, eles são, em essência, as peças no tabuleiro do que quer que seja. Detesto usar estas analogias de tabuleiro de xadrez, sabe, de idiotas. Mas a questão é que os russos não vieram para jogar xadrez. Eles vieram para jogar xadrez com o seu, sabe, Kalashnikov. E foi dessa maneira que tudo já chegou ao seu término. É apenas uma questão de tempo. O Sr. Trump, o que ele não fará? Ele não compreende completamente a questão da estadista, não possui quaisquer qualidades de estadista e está de facto a tornar-se agora uma verdadeira vergonha para o país. Então, se ele entender o que aconteceu, talvez entenda. Mas se o fizer, bem, o que posso dizer? Basta observar as manobras e ver por si mesmo como tentarão encobrir uma catástrofe para o Ocidente combinado, especialmente a Europa. Isto é o que eu queria dizer-vos hoje, pessoal. Portanto, como sempre, aqueles que gostam do que faço, por favor, subscrevam o meu canal. E aqueles que puderem, por favor, apoiem-me no Patreon ou comprem-me 1 ou 2 cafés ou 5, o que quiserem.
Isso permitirá que eu me mantenha, que eu continue neste negócio. E quero também expressar a minha profunda gratidão aos meus maravilhosos patronos. São eles que me mantêm neste negócio. Tenham uma boa continuação de semana e falamos mais tarde. Adeus.